dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E é sempre uma alegria podermos nos encontrar aqui nas segundas-feiras pela manhã, num papo direto e reto com o apóstolo Neuci José Rorato, onde a gente fala sobre as coisas da vida, a gente fala sobre o dia a dia, a gente fala sobre as coisas do reino de Deus. E eu já de antemão quero agradecer a presença de todos aqueles que estão na nossa audiência, a Blanca, que sempre está com a gente, né? Tantas pessoas, né, que sempre estão presentes. A Nela, que pediu esses dias, assim, eu estou sempre presente, pastora. Então, a Nela também, que está sempre com a gente, e os demais que vão estar entrando aí na nossa live. Que Deus abençoe muito vocês nesse dia. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Desejo a todos um lindo dia, uma semana abençoada e a vida seguindo sempre. É isso aí, a vida segue, não tem alternativa, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos e a gente precisa tomar muito cuidado, porque usando esse tempo com sabedoria ou usando esse tempo sem sabedoria, ele passa. E o pior, que depois que passa a gente vê como perdeu tempo. Perdeu tempo. E a gente já está aí finalizando 2025, olha só, o tempo voou nesse ano, como tem em todos os anos, né? E nós continuamos, vamos perseverar, porque algo que a gente aprende sempre é que a perseverança é que vai nos trazer os resultados, vai nos trazer os frutos que a gente deseja para a nossa vida. Mas perseverar naquilo que é bom. Isso. Não naquilo que é ruim, né, pastor? Perseverar nos erros, continuar na prática dos erros. Aí, desculpa a palavra, irmãos, mas é burrice, né? Continuar na prática dos mesmos erros. Mas a gente até pode falar sobre isso, pastor, sobre essa graça que foi nos dado de graça pelo Senhor. Essa graça tem classificações? Tem. E justamente por não entender essa classificação dela mesmo, é que as pessoas recebem a primeira graça, a salvação, e não partem para a segunda. Não desenvolvem a salvação, não desenvolvem o fruto do Espírito, não crescem no conhecimento, não buscam um conhecimento completo daquele que é a graça, porque todas as coisas nos foram dadas pelo conhecimento daquele que nos chamou. Então Jesus é a graça. Jesus dá de graça, mas ele dá de graça que é totalmente de graça, é o perdão, é a salvação. Mas a segunda graça que ele dá é o seu ensino, que é um favor, que é uma riqueza, que é fundamentos para a vida, que é fundamentos da fé, que é o preparo para uma boa gestão nas 3 áreas da vida. Pode ver que Jesus, como a graça de Deus, como o favor de Deus, como manifestação do amor de Deus, ele traz ensino para cada área da vida. Para o cuidado da alma, para o cuidado do corpo, para o preparo para a vida eterna, traz advertências que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ele mesmo fala que, como graça que ele é a sabedoria de Deus também. Isso é uma graça. Então, o dom de Cristo, olha o que diz o texto, vamos fundamentar o texto para justamente você saber onde está essa fonte de tanta riqueza. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E agora vamos ver quantos dons. Lá no Velho Testamento, enquanto
a graça não havia se manifestado, porque a graça veio em substituição à lei. A lei só mostrava consequência para quem desobedecia. A graça traz para todos nós condições de cada vez que a gente cai, falha ou erra, se levantar. E é de graça isso tudo. Mas precisa crer, reconhecer e se posicionar, aceitar a reeducação dela. Por exemplo, Paulo, quando escreveu uma carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz assim: porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então a primeira manifestação da graça é salvar. E o verso 12 diz, reeducando-nos. Já é a segunda ação da graça. O que é reeducar? Nos ensinar, porque a gente foi formado, ainda mais sem a graça, né? Foi formado em todos os legados que nossos pais nos deixaram. Fomos moldados e construídos na cultura da sociedade onde se viveu e se vive. Mas a graça nos reeduca para uma nova e viva esperança, porque há algo a acontecer para com a humanidade que chama a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. E justamente a graça nos prepara para nós aguardarmos o arrebatamento. Quer em vida terrena, quer já tenhamos deixado a terra, porque a alma e o espírito não morrem. Mas a graça prepara a sua alma e vivifica o seu espírito para você aguardar a bendita e a bem-aventurada esperança da manifestação da glória de Deus. Então, nós podemos concluir que a primeira graça vem para todos aqui a receberem, né? Porque essa é a palavra que nós recebemos do apóstolo João, que a graça veio para todos. Jesus veio para todos, mas nem todos os receberam, né? Mas então a graça vem para todos, a primeira graça, e pode não vir para a segunda graça para todos? Depende da pessoa. Depende da pessoa querer o mais. E o pior que nessa motivação de querer, de buscarem o mais, de motivar as pessoas a buscar o mais, eles não querem o mais da graça. Eles querem o mais do sentir. Graça é um favor. E os favores não são favores para consumismo, mas para construção de vida. Tá, mas se a pessoa, pastor, agora vamos pegar assim, né? A gente está falando com várias audiências. Tem os irmãos aqui na audiência que são da nossa igreja, que conhecem o ensino que a gente dá, e tem aqueles outros que não são da igreja. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se a pessoa, ela converteu em uma igreja pentecostal, né? O pentecostal não tem nada a ver com isso, tá? Não tô julgando ninguém, mas onde não tem o ensino, e ela vai passar a vida dela nesse sentir, porque isso que ela entendeu ser igreja. Como é que fica isso? Fica uma vida apenas de esperança e não de fé. Porque hoje o cristianismo vive uma vida de esperança e não de fé. Porque a fé torna possível tudo o que crê. E o crente que não tem fundamento na sua fé, ou que não alimenta a sua fé com as promessas, com os ensinos, com a direção divina para a vida, vive de esperança. Eu espero que um dia melhore. E diante de Deus, Deus vai receber pela
como pela Deus... proporção do conhecimento. Exatamente, como Deus é Deus de justiça, Uhum. eu custei a entender isso, eu achava que apenas sendo salvo tinha direito ao mesmo nível de bênção. Não. A salvação tem algo muito importante, traz algo importantíssimo para todos, porque no momento que a pessoa se encontra com Cristo, que pela graça se é salvo, o seu passado deixa de existir. A graça salvadora cancela o passado de todos. E a segunda graça, que é na proporção dos dons de Cristo, vai sendo distribuído dons, capacidades, virtudes, oportunidades, à medida da resposta que a pessoa vai dando. Porque diz a própria palavra, que isso é um princípio, que quem se torna fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, muita gente se perde, porque olha certa proporção de graça na vida de um irmão, e ela também quer. E acha que é só orando que vai alcançar. Nada disso. A segunda graça, a proporção da graça, ela é mediante o exercício dos dons. O que são dons? São ferramentas, são capacidades para servir de edificação de uns para com os outros. Então o cristão é muito mais abençoado quando ele é uma fonte de solução. Ele é bênção na vida do próximo. Ele sempre faz parte da solução aonde ele está. Ele é solução na casa dele, ele é solução para os seus vizinhos, ele é solução na sociedade, ele é solução na igreja. Aquilo que ele sabe fazer e pode fazer, ele não retém para si. Porque nós somos, sim, uns dos outros. Não fomos criados para sermos ilhas, isolados. Nós vivemos num mundo de dependência e de cooperação. Mas, eu concordo, claro, que tudo que o senhor está falando, né? Mas o senhor está falando e eu fico pensando, imaginando algumas coisas, né? Primeiro que o passado, ele não sabe o lugar dele. Né? O senhor está falando de passado aí, mas o passado, ele não sabe o lugar dele. O passado sempre quer estar no presente, o senhor já percebeu isso? Se a pessoa não se posiciona, ele não desgruda. Ele sempre quer estar ele não sabe o lugar dele, ele sempre quer estar no presente. Então, a gente falou em alguns episódios atrás, nem me lembro quantos, mas a gente falou em alguns episódios atrás sobre os níveis de batalha espiritual, onde a gente falou no primeiro nível, que a pessoa, quando ela se converte, né, que aí ela sai do império das trevas e vai para o império do reino de seu amor, filho de Jesus, e depois, o império de Jesus, e depois ela vai para um outro nível, que é onde ela vai entender que ela precisa cooperar, que ela precisa fazer parte do contexto, nós somos corpo, etc, né? E aí eu lembro que naquela oportunidade a gente chegou à conclusão que a maioria das pessoas estaciona nesse ponto, porque ela não consegue olhar para os outros com um olhar de compaixão e de graça, e começa a julgar, a condenar, e fofocar, e aquela coisa nada toda, né? Porque se ela aumenta o nível dela, ela vai pensar assim, não, se o irmão está com problema, eu preciso orar, ou ajudar, ser solução, como o senhor está dizendo. Nós vivemos nesse mundo de codependência um dos outros, né? E depois o terceiro nível que o senhor falou foi terceiro nível, né? É quando a pessoa já começa na intercessão, aí se torna um intercessor. E depois o quarto nível é a adoração. É um adorador. É um adorador. Ele conseguiu vencer todos os níveis. Mas por que eu tomo esse assunto, ou retomo esse assunto? Porque como a maioria, não é... Eu quero dizer, por quê? A causa. Por que a maioria
estaciona naquele segundo nível, onde ela compreende que ela faz parte de um corpo de Cristo, ela compreende que ela faz parte de uma igreja, no entanto, ela não consegue vencer e não ser afetada pelo problema dos outros, por causa do passado dela, porque ela é ferida. Não, mas tem o outro lado, pastora. Vamos pegar alguns paralelos. Como é que se recupera uma pessoa adicta, viciada? Com substituição. Na vida do ser humano, tudo também é uma substituição. Se você tem um vício, você não vai simplesmente pedir, Senhor, que a tua graça me livre desse vício. A primeira graça livra os primeiros dias. Mas precisa a segunda graça, que é um ensino para rejeitar aquelas coisas e acolher novas coisas. Regeneração. Tudo é uma substituição. Para que haja regeneração, tem que haver uma mudança. Mesma coisa, você quer renovar os seus móveis? Você compra móveis novos, o que você faz? Tira os velhos. Como é que você vai ter as coisas novas da graça se não se despoja das coisas velhas desse mundo? E tem muita prática, muito entretenimentos e muitas ilusões que são terrenas, são passageiras e tem inspiração diabólica. Então tem muita gente se abstendo dessa segunda graça por falta de conhecimento. Por falta de buscar mais. Mas, pastor, o ser humano, eu não sei de onde é que vem essa tendência, essa formação, às vezes é cultural. Por exemplo, vamos lá, poderia usar muitas aplicações. Muitas pessoas não têm melhor nível de vida porque não lutam por ele. O tá bom assim, tá bom para mim. Tá conformado, né? Eu lembro-me, na década de 80, 1980, eu fui o fundador de um capítulo da DONEP em Novo Hamburgo. Mas antes eu participava de jantares da DONEP, que significa Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Isso aí veio como braço evangelístico da igreja, e muitos irmãos começaram o seu negóciozinho. E na década de 80 foi um período chamado aqui no Vale, o Vale era considerado o Vale Verde, de como estavam em alta os negócios e tudo fluía muito bem. Mas o que começou a me decepcionar, pastor, porque naquele tempo quem começava um negócio tinha que ter disposição para continuar, porque a demanda era muita. Mas tinha alguns aí com uma mente muito bitolada, começaram o seu negócio e chegou num nível que o resultado era suficiente. E parou de investir. Você está falando dos ateliês? Os ateliês que se transformaram em fabriqueta, que se transformavam em fábrica, e ainda continuava crescendo. Eles ficavam só naquele, o tá bom para mim, tá bom assim. Como é que a graça vai aumentar se você não desenvolve a capacidade que Deus te deu para a gestão? As pessoas vivem enganadas porque acham que servir a Deus é ocupar um espaço dentro de uma igreja, fazer parte de um ministério. Não. Servir a Deus é ser parte da solução na sociedade. Por exemplo, você começou a sua empresa e está indo tudo muito bem, vai aumentando oportunidades de trabalho,
vai aumentando o produto que atende às necessidades da sociedade, vai sendo solução na economia do país. Isso é reino de Deus, é governo de Deus. Mas aquele que usa as benesses que Deus deu, as capacidades, os dons, e apenas vive para si, é um crente que faz da graça um consumo próprio. Não, a graça fertiliza para sermos mais produtivos, para multiplicarmos resultados. E o nosso fruto, os nossos resultados, é que falam por nós, é que dão a sustentabilidade para a vida. Não só a nossa, mas de todos que vão se agregando junto, vão fazendo parte do produzir ou do também consumir. Mas dá, dentro desse texto, dessa fala, dá para dizer que graça e bênção é a mesma coisa? A graça é um favor. Eu não merecia. Não mas mereço. A bênção é o resultado de tu valorizar a graça. Ah, tá. Então, a graça eu não mereço, mas eu recebo. Eu recebo. Ah, tá. E a bênção eu tenho se eu valorizo a graça. Se eu entendo que a graça fertiliza, potencializa, oportuniza o nosso dom, nossa vocação, nossas virtudes, a nossa vida. Por isso que muitas vezes alguém pergunta, como é que tu consegue fazer isso? Daí tu diz assim, é a graça, né? Não é que é uma capacidade humana adquirida tecnicamente. Existem algumas coisas que as pessoas fazem através do dom, que não tem nada a ver com o que elas de fato aprenderam, ou se profissionalizaram, se especializaram. É algo a mais. A graça sempre está disponível para quem não desiste. Isso é uma boa fala. Tá? Então, a graça, ela para de lhe acompanhar, de lhe assistir, pela sua inconstância, pela sua apostasia, pelo seu egoísmo, e por não querer ser solução, não querer servir. Então, a graça é um favor divino que nos ajuda a vencer. Mas essa é uma boa fala, porque quando a gente acho que a humanidade faz isso, confunde muito essa questão do... Não, o coaching fez isso, e eu não tenho nada a ver com o coaching, né, também, né, não é crítica, mas é uma coisa verdadeira. Hoje, essa geração que teve aí 5, 6 anos atrás, 7, quando começou mesmo o coaching, 10 anos atrás, o que aconteceu? Eles voltaram-se todos para a pessoa se valorizar, se autovalorizar, se olhar, não se importar com ninguém nem com nada, assim, trouxe tudo para dentro de si. Mas, de certa maneira, pastor, se a pessoa não tinha maturidade, o que aconteceu? Ela se tornou uma pessoa egoísta. Eu só penso em mim. Eu quero meu primeiro $1 milhão. Exatamente. Eu só penso em mim. E aí, e essa é uma coisa que você precisa avaliar. Quando você gira essa chave voltada para si mesmo, estanca. O favor imerecido estanca. Porque, pastora, um conceito muito prático. A vida não dá. A vida devolve. Então, eu sou abençoado, eu tenho retorno como recompensa do que sai de mim como solução para a vida de outros. Então, tudo que sai de mim, amor, paciência, misericórdia, perdão, serviço, a vida vai devolver. A gente não sabe quando, mas eu tenho um bom estoque, viu? Estou construindo uma boa reserva. É isso aí. Mais alguma coisa, pastor? Senão o nosso tempo... Já foi. Já foi. Mas é bom o assunto, tá? Não
use mal a graça ou não se engane com a graça. A graça é de graça para fazer por você o que você não pode fazer. Mas à medida que você é ressuscitado, acordado, despertado, instruído, ela lhe ensina e está em você a capacidade para administrar estes favores divinos. Boa semana, Deus lhe abençoe. Amém, Deus abençoe, até a próxima.